Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar uma super aula para você, uma aula muito importante chamada de estrutura organizacional. Essa aula também é chamada de desenho organizacional, também é chamada de tipologias organizacionais e assim por diante. Gente, um assunto muito legal, muito interessante. Chama a atenção de vocês que esse aqui não é assunto que é cobrado, é um assunto que despenca nas provas. Se você já sabe disso, você tem que utilizar essa informação estratégica aí, fazer a sua diferenciação. Bacana? Gente, este assunto ele faz parte do processo administrativo, a gente sabe disso, e dentro do processo administrativo nós temos lá a função, olha só, preste atenção, planejar, organizar, dirigir e controlar. A estrutura organizacional, a formação, a elaboração da estrutura faz parte da segunda etapa, a etapa da organização. Bacana? Então, um assunto aqui muito importante. O professor detalhou esse assunto para vocês aqui. Montei uma estratégia muito interessante para ensinar esse assunto para a galera. Primeiramente, quero fazer um convite para vocês. Quero fazer um convite para que vocês fiquem hipercompetitivos. E, para isso, vocês vão ter que estudar aí um pouquinho de adicional, né? Ou seja, assuntos complementares em estrutura organizacional. O professor Luiz, eu gravei todas essas aulas, já estão disponíveis para vocês, né? Então, aconselho vocês aí, com todo o coração aí, tá certo? Que vocês estudem também o assunto divisão do trabalho, especialização, hierarquia, centralização versus descentralização e aula de departamentalização. Todos esses assuntos estão relacionados à estrutura organizacional, ao desenho organizacional. Isso vai ajudá-los a ter uma compreensão maior, melhor do assunto. Bacana? E este assunto nosso, que é o assunto da estrutura organizacional, eu utilizei uma tática diferente, né? Na aula anterior, que tenho essa aula gravada, eu abordei todos esses assuntos em uma única aula. Agora não. Agora o professor dividiu essa aula aí em 9 partes, né? Professor, por que em 9 partes? Para que nós aí aprofundemos aí em cada item, cada assunto, para que cada aula nós tenhamos oportunidade de fazer exercícios. Ou seja, nessa reformulação da aula, você pode ter certeza que tem muito mais exercícios aí pontuais para a galera, tá certo? Então vamos lá, né? Explicando para a galera, nós temos aí uma aula introdutória, nós estamos hoje na aula 1, né? Desenho organizacional parte 1, onde a gente vai trabalhar alguns elementos. Não vou conseguir trabalhar todos os elementos, dividir a aula para não ficar muito longa, e a gente vai concluir essa parte introdutória na parte 2. Daí, nós vamos trabalhar em cada aula, nós vamos trabalhar um tipo de estrutura organizacional. Eu subdividi para potencializar cada um desses itens. Primeiro, organização linear. Segunda, funcional, linha staff, matricial, adocráticas, em redes e autogerenciadas. Aí, são aí a organização desse assunto maravilhoso. Bacana? Professor, fala para a gente aí, professor. Eu quero um exemplo, professor. Eu quero que você comece essa videoaula dando um exemplo de estrutura organizacional. Tudo bem. Então vamos lá, passar para vocês aqui o primeiro exemplo, né, de estrutura organizacional. Está aqui, isso aqui é uma estrutura organizacional. E essa estrutura organizacional, ela está representada graficamente. E este gráfico aqui tem um nome. Então, primeiro aprendizado para a galera aí. Esse cara aqui, este gráfico, significa, chama-se de organograma, ó. Professor, organograma? Exatamente. Professor, qual que é o conceito do organograma? Gente, o conceito do organograma significa dizer o seguinte, é a representação gráfica da estrutura organizacional. De novo, organograma é a representação gráfica da estrutura organizacional, né? Então, está aí para vocês, né? Ok, estudamos aí, vimos aí organograma. Cai em concurso? Cai, né? Eu já vi cair algumas questões sobre organograma. Mas se vocês olharem para esta representação gráfica, para esse organograma, o que você consegue chegar de conclusões? Primeiramente, né, você consegue aí, enxergar claramente que a empresa aqui, a empresa,
a organização está o quê? Está organizada, não é isso? Por exemplo, nós temos aqui, ó, gerente de infraestrutura e serviços, ó, ou seja, há uma divisão do trabalho e houve uma especialização, né? Temos aqui, ó, gerente de desenvolvimento, diretor de TI, áreas de negócios, área de negócios, gerente de arquitetura, ou seja, o organograma, a estrutura organizacional vem realmente organizar em áreas, tá certo? Vem definir aqui, ó, essa linha aqui significa a linha de comando. Nós temos aqui uma área de staff, uma área de assessoria ao vice-presidente da empresa e assim por diante. Então, nessa aula de estrutura organizacional, nós vamos verificar que nós temos vários tipos de estrutura organizacional e nós vamos abordar um a um. Mas o objeto de estudo é esse gráfico aqui, tá certo? Vamos continuar aí, né? Professor, dessas tipologias de estrutura organizacional, professor, quais são as 3 mais cobradas em provas de concurso público? Olha só, as 3 mais cobradas em provas de concurso é a estrutura linear, que vai seguir, ó, a linha única de comando, né? Ó, esse cara da execução tem que, B, ó, vai se reportar ao gerente B, o gerente B ao diretor e assim por diante. Temos a estrutura funcional. A estrutura funcional vem de funcionamento das funções da empresa, né? Gerência A tem uma função tipo recursos humanos, gerência B outra função tipo marketing e assim por diante. E nós temos aí a estrutura linha staff, né? Olha aí, linha staff, que é a unidade de quê? De assessoria técnica especializada ao gestor, ao gerente, ao diretor da entidade. Mas olha só, esses detalhamentos não é agora, é um pouquinho mais para frente, ok? Essa aula aqui é uma aula, desculpa, gente, introdutória. Nós vamos trabalhar de conceitos básicos e alguns elementos importantes que nós iremos utilizar no restante das aulas. Afinal de contas, são 9 aulas, né? 9 pequenas aulas. Vamos lá, conceito, vem comigo aqui. Estrutura organizacional. Representação gráfica ou descritiva das áreas que compõem a organização, distribuídas em níveis hierárquicos, né? Olha aí, professor, esse tal de níveis hierárquicos, toda aula você fala sobre ele, sim. Gente, administração é isso, tem hierarquia aí, ela está presente na vida do administrador sempre. Então, o que está escrito aqui? O que o Dalberto Chiavenato disse? Ele disse que aquela representação gráfica ela vai organizar o trabalho em que, ó, em áreas que compõem a organização, recursos humanos, marketing, TI e assim por diante. E vai distribuir o quê? Em níveis hierárquicos. Professor, eu quero voltar um pouquinho dos níveis, né? Olha esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, se eu perguntar para vocês quantos níveis hierárquicos tem esse organograma, vamos contar aqui, ó. Nós temos um nível aqui, ó, que é o nível de execução, tá certo? Todas essas áreas aqui fazem parte do nível. Nós temos esse segundo nível. Essa área de assistente PMO, PMA, esses caras aqui são áreas de staff, então não conta, né? Temos aqui terceiro nível, que é esse pessoal aqui, e o quarto nível. Então, isso aqui são os níveis hierárquicos, né? Tá certo? As unidades de staff, ó, essa aqui é uma unidade de staff, como tem esse risquinho aqui, ó, faz parte do nível superior. Tá? Então, nós temos aqui, ó, só para você passar aqui a linha, né? Ó, primeiro nível hierárquico, nós temos aqui, ó, segundo nível hierárquico, certo? Terceiro, e esse quarto aqui é o nível de execução, ó. Nível de execução, né? Professor, você colocou errado. Opa, perdão, gente, coloquei, ó. Esse cara aqui é o primeiro nível, é o contrário, tá certo? É o primeiro nível. Então, o primeiro nível, ó, tá certo, ó. Quem vai definir isso aqui é a estrutura organizacional. O segundo nível, composta por essas unidades. Terceiro nível e o quarto nível, que é o nível de execução. Professor, está ficando claro para a gente agora? É claro. Rapaz, a administração é o seguinte, é muito gostoso estudar isso porque nós aplicamos, né, todos os dias. E pode ter certeza, cara, o órgão que você vai trabalhar é mais ou menos assim, caixinha que não acaba mais, né? Há uma caixinha que não acaba mais. Isso vai te ajudar bastante a entender o funcionamento do órgão que, se Deus quiser, você vai estar trabalhando, né? Vamos para a parte de conceitos, né? Vamos lá, continuando. A estrutura organizacional projeta e organiza
os relacionamentos entre níveis hierárquicos e o fluxo das informações essenciais para uma organização. Então, tranquilo, né? Ela vai organizar o fluxo, né? Como assim um fluxo das informações, né? Você definindo a estrutura hierárquica, quem obedece quem manda em quem, você já ajuda a organizar bastante o fluxo de comunicação, né? Vamos aqui, né? Dois conceitos muito importantes que são cobrados em diversas provas, um do professor Djalma, né? Organização, conceito de quê? De estrutura organizacional. Comigo, organização da empresa é a ordenação e o agrupamento de atividades e recursos visando o alcance de objetivos e resultados estabelecidos. Olha que coisa interessante, né? Então, cada caixinha ali é um agrupamento de recursos, ok? Que tem uma missão específica, que vai contribuir para a missão total da organização, que é atingir lá os seus resultados e objetivos, alcançá-los, né? Previamente estabelecidos. Outro conceito, né? Forma pela qual as atividades de uma organização são divididas, organizadas e coordenadas. Storner, né? Então, essa aqui é a parte de conceito. Bacana? Fechou, né? Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu peço licença para vocês de interromper seus estudos. Eu tenho um recado muito importante. Eu sou o professor Lac, daqui Lac Concursos, e eu quero convidar vocês a se matricular em um de nossos 3 grandes cursos para o concurso da Universidade Federal do Ceará. Nós temos aqui um curso super competitivo para o cargo de assistente em administração. Nós temos outro que é para o cargo de administrador e um curso básico que está incluso língua portuguesa e raciocínio lógico. O curso para assistente de administração custa apenas 10 parcelinhas de R$ 35,00. O administrador 10 de 40 e o básico R$ 30,00 por mês, né? Eu quero falar para vocês, 10 parcelinhas, né? Nós aqui da Lac Concursos, nós somos um site especialista focado em concursos para institutos federais e universidades federais. Então, quer saber mais? Quer efetuar essa matrícula? Então, clique aqui no link abaixo que você vai ser direcionado para o nosso site. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.